Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, em especial por estarem aqui conosco no canal Conectados com a EBD. Por graça divina, pela misericórdia do Pai, dando continuidade ao estudo do trimestre, hoje, estudando a lição de número 7, falaremos, pensaremos e estudaremos sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esta é a lição de número 7, para o dia 17 de maio de 2020, e o título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áudio está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, versículo de número 14, Efésios 2, versículo 14, assim está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nossa verdade prática é a seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. O texto base da nossa lição, Efésios 2, versículos 14 ao 19. Efésios 2, versículos 14 ao 19. Assim está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Queridos irmãos, se na lição anterior, na lição passada, analisamos o antigo quadro desolador dos gentios antes de se entregar a Cristo, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 2, 11 e 12, nesta lição nós veremos que houve uma significativa, uma grande mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, por exemplo, Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu, e este algo que acontece altera ou alterou a situação dos gentios. Ele também explica que essa mudança na vida dos gentios repousa, ou seja, é consequência da obra que Cristo realizou. Ele vai dizer: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança realizada na vida dos gentios depois que ele tem um encontro com o Salvador Jesus Cristo, depois que ele é alcançado pela obra redentora de Jesus. Logo, o comentarista vem falando no primeiro tópico, dizendo que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Observemos que a palavra aqui em destaque, ou que podemos destacar, é a palavra inimizade. Inimizade entre os homens. No primeiro subtópico,
esta inimizade é representada pelo comentarista por uma parede de separação. Ele vai dizer ou vai falar sobre a parede de separação entre os homens. Na verdade, ao falar sobre a parede de separação entre os homens, trata-se aqui de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, pois a estrutura da construção revela um exclusivismo religioso do judaísmo. Por qual razão? Pelo simples fato de que entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro. Preste atenção, havia literalmente um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Aliás, olha só o que havia ou de como era esta proibição, a que ponto chegava essa proibição. Na verdade, arqueólogos descobriram uma inscrição do templo de Herodes. E o que é que essa inscrição vai dizer? Nenhum estrangeiro pode transpor a barreira, o muro que cerca o santuário e seus recintos. Nenhum estrangeiro, lembrem-se, estrangeiro aqui é nenhuma pessoa que não seja judia, não poderia ultrapassar este muro, esta barreira. E essa transcrição ainda diz mais: qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão. Qualquer gentio que se aventurasse a ultrapassar esta barreira, este muro que fazia a separação, corria risco de morte. O extremismo judaico, do judaísmo, dos judeus, era tão grande quanto a esse aspecto que Paulo foi preso e acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. O extremismo era tão grande que Paulo foi preso e acusado de permitir um grego de ultrapassar esta parede de separação. Literalmente uma parede que separava judeus e gentios no templo. Mas lembrem-se que na transcrição encontrada por arqueólogos havia inclusive o risco de morte por parte do gentio que ultrapassasse esta parede, literalmente uma parede de separação entre os homens. Além do mais, o comentarista também ele vem dizendo que Cristo vem para desfazer esta inimizade entre os homens. Para que isso acontecesse, a parede de separação ela deveria ser derrubada. Se a inimizade vai ser desfeita, inimizade representada por esta parede que dividia judeus e gentios, ela precisava ser derrubada. E o apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Veja comigo o que está escrito aí, retomemos mais uma vez, capítulo 2, versículo 14, quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 14, o que é que ele diz? Porque ele aqui é Cristo, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Cristo, Paulo vai dizer que ele derruba a parede que separava judeus e gentios. Essa barreira era literal e também
espiritual. A representação do muro é uma representação física, humana, literal. Cristo veio para desfazer essa barreira humana, mas sobretudo ele veio para desfazer a barreira espiritual. E essa barreira, tanto espiritual quanto literal, por mérito da cruz de Cristo, ela foi rompida, desfeita. Um instrumento que Deus utiliza, glória a Deus por isso, um instrumento que Deus utiliza para derrubar a barreira, foi a cruz. Aleluia. A cruz de Cristo, ela desfaz a divisória, a barreira. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. E lembremos-nos o que vimos na lição anterior. Numa condição sem Cristo, nós não tínhamos pátria. Sem Cristo, nós não tínhamos esperança. Sem Cristo, nós não tínhamos Deus. Sem Cristo, nós não tínhamos nada. Mas agora, com este rompimento da barreira, nós temos Deus. Nós temos pátria, não somos mais forasteiros, nós temos uma pátria, nós temos um Deus, nós temos uma esperança, nós temos livre acesso à presença do Pai Todo-Poderoso. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Se não, vejamos o que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, olha o que o escritor aqui vai falar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, não tem mais judeus, não tem mais gentios, todos somos irmãos. E na condição de irmãos, depois que Cristo desfaz esta barreira, nós temos livre acesso para nos achegarmos no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ainda neste primeiro tópico, o comentarista também vai falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos. Na verdade, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei iria se subdividir em três aspectos, iria abordar ou alcançar a vida dos judeus sob três aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto moral. O segundo aspecto é o aspecto cerimonial. E o terceiro aspecto é o aspecto civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil, ela estava voltada para os israelitas numa condição de cidadãos. O Estado israelita precisava de leis para reger a vida de todos os cidadãos. Era a lei civil. A lei moral, que permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei moral era utilizada como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Em terceiro aspecto, é a lei cerimonial, citada como sendo a circuncisão, sacrifícios. É a lei que vai dirigir todos os cerimoniais dos judeus para se chegarem ou se achegarem a Deus. Circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, os dias de festas, lua nova e sábado. Eles precisavam seguir as orientações da lei cerimonial. Simplificando, esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus
e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. O que é que isso significa? É simples, na verdade, Deus dá a lei aos judeus e estes se apropriam da lei e tomam-na como se eles fossem superiores aos outros homens. A bem da verdade é que nós sabemos que a intenção de Deus era, através de Israel, alcançar os outros povos. Mas os judeus, por sua vez, eles não compreendem dessa forma. Eles se acham melhores, exclusivos e passam a hostilizar os gentios, as pessoas que não pertenciam aos judeus. É justamente nesse sentido que Cristo vai desfazer a inimizade entre os homens, revogando ou com a revogação da lei dos mandamentos. Na verdade, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu justamente pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui é aludida ou se refere à lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças, desses rituais, e assim a inimizade entre os homens, judeus e gentios, ela foi desfeita através do sacrifício de Cristo. Em síntese, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a bandeira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. No segundo tópico da nossa lição, o comentarista vai falar que pela cruz, pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a palavra paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade ou de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, no texto que estamos a observar, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Aliás, ele vai nos dizer que Cristo é a nossa paz. Sua morte na cruz, neste sentido, desfez a nossa inimizade sob duas perspectivas: com Deus e com os homens. Os gentios viviam em inimizades diante de Deus e diante dos homens, mas Cristo, através da sua morte, desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz, conforme nós verificamos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, está escrito: e que, havendo por ele feito a paz, e pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, Cristo, ele é a nossa paz. E ele vai dizer que Cristo
além de ser a nossa paz, ele também é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta, sabe para quê? Para uma conotação, uma ideia mais profunda. Pois Cristo não é apenas o autor da paz. Cristo não é apenas o príncipe da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Isso implica em dizer, ou implica no conceito de comunhão espiritual. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e também entre judeus e gentios, pois agora não somos mais dois povos, judeu e gentio. Agora somos um único povo na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. O comentarista também vai mostrar para nós e vai falar sobre a nossa nova humanidade feita ou formada pela paz. Como assim? O comentarista simplesmente está dizendo que Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. É unidade, não são mais diferentes, não são mais povos. Agora ele vai criar um novo homem, uma nova unidade, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, até porque os acordos de paz firmados entre homens não duram muito e às vezes nem acontecem. Nós presenciamos isso frequentemente entre judeus e árabes, Israel e os árabes, entre Estados Unidos e China. Acordos de paz que eles tentam, mas nunca acontecem. Essa unidade aqui foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível de haver paz entre judeus e gentios era através de Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge então uma nova humanidade. Essa nova humanidade aqui surge um novo povo, o povo de Deus. Que povo é este? A igreja, onde não há circuncisão, onde não há judeu, e nem incircuncisão, gentio. Agora existe um único povo, a igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Foi Cristo quem criou esse novo povo, criando a paz. Nele, em Cristo, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desaparecem. A igreja, ela é uniforme, é única, sem distinção, formada através de Cristo. Portanto, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz tanto com Deus e entre os homens, de uns para com os outros. No terceiro e último tópico da lição, o comentarista vem dizendo que pela cruz fomos reconciliados com Deus num corpo. Aleluia! E no primeiro tópico, ou melhor, subtópico, ele vem dizendo que Cristo se fez maldição por nós. Afinal de contas, ele morreu, crucificado no madeiro. E ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Observem comigo Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ao ser condenado à morte de cruz, o réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro. Além dessas tiras de couro, também era acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas para aumentar ainda mais o flagelo e o sofrimento do condenado. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus. Não se admitia que o Messias, sobretudo, pudesse morrer crucificado. Era escândalo. Para os gentios era loucura. Não se admitia no mundo grego alguém crer que o Messias haveria de morrer crucificado em uma cruz. Era loucura. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e, pasmem, se fez maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Só para lembrar, a cruz não era de Cristo, aquela cruz era de Barrabás. Barrabás representa o homem caído no pecado, representa a minha pessoa, a sua pessoa. A cruz era para nós, a morte e a condenação era para nós, mas ele se fez maldição por nós, para nos dar vida, ou glória, para nos reconciliar com Deus em um único corpo. Sim, meus irmãos, merecíamos a condenação e a morte, mas fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, substitutivo, que substitui o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também ele evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz, portanto, apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Pela cruz fomos reconciliados com Deus no corpo, sim, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um único corpo. E a ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Aleluia. Quando ele morre no Gólgota, crucificado, ele está desfazendo a inimizade entre judeus e gentios, entre os homens e Deus. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, ela foi cravada na cruz. Assim, em definitivo, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo.
nós. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Em obediência ao plano divino, portanto, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, ele desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus, formando um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curte, comenta e principalmente compartilha este vídeo, compartilha esta aula. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, quando estaremos estudando a lição de número 8 para o dia 24 de maio, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A paz do Senhor.